Olá, vamos fazer uma questão envolvendo aquela parte de dinâmica dos fluidos, a velha física 2, a equação de Bernoulli e a equação da continuidade. Vê que questão legal. Uma tubulação de ar é composta por 3 seções de diâmetros diferentes. A diferença de pressão entre as seções 1 e 2 é medida por um manômetro de água. Desprezando os efeitos de atrito, considerando que a densidade do ar seja de 1,2 e que a densidade da água seja 1000, sabendo que a seção 3 possui metade da área da seção 2. Então, se essa daqui tiver uma área Azinho, essa daqui vai ter uma área 2Azinho. Calcule a velocidade do ar ao chegar nessa seção 3. Quem é essa velocidade na seção 3? Muito bem, olha só, o lance é o seguinte, essa parte da seção 3 é a parte final. A gente só vai para a seção 3 depois que a gente souber das informações, das relações entre a seção 1 e a seção 2. Então, vamos ver aqui em detalhes o que é que a gente tem que fazer. Eu gosto de desenhar essa questão com esses pontinhos aqui que representa um ar que está parado nesse cano. O ar aqui está parado. Como assim ar parado? Porque esse ar aqui que está entrando e ele vai embora e ele tem velocidades diferentes dependendo da área. Quando a área é menor, ele tem que ir mais rápido, né? Tem esse jogo aí. Lembra de quando tu tá com a mangueira na mão aguando lá o jardim? Quando tu deixa, né, bota o dedo um pouquinho na frente, quando a área diminui, a velocidade ela aumenta. O mesmo acontece nessas regiões 1, 2 e 3. O lugar que é mais fino tem maior velocidade, beleza? Muito bem. Mas o lance aqui é dizer que nesse ponto, que eu vou chamar de ponto A, tem uma determinada pressão devido a esse movimento do fluido. E aqui tem um ponto B, que também está uma certa pressão. A pressão está associada à velocidade do fluido, guarda isso. Aí eu vou colocar esse ponto aqui chamado de C, e nessa mesma altura eu vou chamar esse ponto de D. Como eu tenho um líquido em equilíbrio, para o mesmo nível, eu posso dizer que as pressões são iguais. Então, eu posso dizer que a pressão em C é igual à pressão em D. Mas quem é que está em cima de C? Em cima de C tem essa coluna de ar, certo? Que tem uma altura aqui, H1, e tem essa pressão que está associada a esse fluido em movimento. Então, eu posso dizer que existe uma pressão 1, que foi dessa altura H1 de ar, mais aquela pressão A, que é a pressão devido à influência desse fluido em movimento. Do outro lado, a gente tem aqui uma altura 2. Então, a gente tem aqui também líquido e tem esse ponto B. Então, acima de D tem o líquido, vou chamar assim, pressão do líquido, mais a pressão desse ar, dessa coluna de ar, que eu vou chamar de P2, mais a pressão de B, que é a pressão que está envolvida com esse movimento do fluido, né? Em cima de B tem um fluido que está se movimentando, ele exerce uma pressão no ponto B. Nesses exercícios, se ele tivesse fornecido um líquido diferente aqui, nessa região entre A e C, e nessa região aqui, a gente normalmente teria que fazer esse cálculo de P1 e de P2, aplicando aquela formulazinha de que pressão de um líquido é dGH. Mas eu posso dizer que essas duas pressões aqui, ou elas são desprezíveis ou elas são próximas. É mais correto afirmar que elas são desprezíveis. Então, dessa maneira, se a gente passa subtraindo a pressão de B para lá, então pressão de A menos pressão de B é a pressão do líquido. E como é que calcula a pressão do líquido? É o velho dGH. Então, a gente vai deixar isso guardado. A diferença de pressão entre A e B é dGH. Esse H é 4,5 milímetros. Agora, a gente vai aplicar a velha equação de Bernoulli. Tu lembra dela? Deixa eu montar ela aqui, tá? P0 mais GH mais ρV ao quadrado sobre 2. Vou chamar a altura 0 e vou chamar a velocidade 0. Agora eu vou escrever a mesma expressão aqui, P' mais ρGH' mais ρV' ao quadrado sobre 2.
Só que na região 1 e na região 2 a gente diz que está praticamente no mesmo nível. Então esses dois termos aqui ó, se cancelam. Só para a gente manter a linguagem que nós utilizamos, esse P0 vai ser o PA, tá certo? E esse P' aqui ó, vai ser o PB. Esse PB, que é o P' está positivo, vem para cá negativo, PB. E esse termo aqui ó, permanece, é o ρ, velocidade de B ao quadrado sobre 2, menos o mesmo ρ, velocidade A ao quadrado sobre 2. E aí? E aí que agora a gente tem uma expressão, ó, PA menos PB. Quem é PA menos PB? DGH, beleza? PA menos PB é o DGH, ótimo. Isso aqui ó, é o ρ, que é a densidade do A sobre 2, ρ sobre 2, velocidade de B ao quadrado, menos a velocidade de A ao quadrado. Agora é substituir valores. Ó, essa densidade é a densidade da água, ela vale 1000, a gravidade é 10 e a altura que foi fornecida, ó, 4,5 milímetros. Milímetros é o 10 a menos 3. Essa densidade aqui é a densidade do ar, né? A densidade do fluido em movimento, que é 1,2. VB ao quadrado e o VA foi fornecido aqui, ó, ele tem valor de 5 metros por segundo. Então 5 ao quadrado. Agora vamos para a continha. Esse 10 a menos 3 cancela esse 1000. Então essa multiplicação dá 45. 45 vezes 2, 90. Deixo guardado. E aqui tem esse 1,2. Aí eu tenho esse VB ao quadrado e isso aqui que é 25, eu vou multiplicar por 1,2, porque o 2 já foi. Então, ó, 1,2 vezes esse meu 25. Então agora tem um pouquinho só de cuidado. Então, ó, quando eu multiplico esse cara daqui, ó, ele vai dar, multiplicar por 1 é o próprio 25. Multiplicar por 2 seria 50, mas tira uma casa é 5. Então, em outras palavras, essa multiplicação aqui dá 30. Esse 30, ele vem para cá somando, então fica 120. 120 é 1,2 VB. Quando eu passo dividindo, dá 100. E quando eu tiro raiz, vai dar exatamente raiz de 100. VB é 10 metros por segundo. Só não acabou a questão, porque se aqui ó, tem uma velocidade de 10 metros por segundo, quanto é que vai ser a velocidade nesse local? Já sabemos que como quando a área fica menor, a velocidade se torna maior. Bem, se a área diminuiu 2 vezes, a velocidade vai dobrar. Então, a velocidade vai ser 20. Tem forma para isso, professor? Tem. A formulazinha que envolve isso é a chamada equação da continuidade. É assim, ó, área 1, velocidade 1, área 2, velocidade 2. A gente ó, já sabe que se eu chamar essa área aqui de Azão, essa área aqui vai ser 2Azão. Porque ele disse que essa seção 3, ela tem a área metade da seção 2. Então, se eu disser que um é A, o outro é 2A, beleza? Então, desse jeito, ó, no instante a gente resolve. Essa seção que a gente está chamando aqui, ó, deixa eu só mudar a numeração para que a gente não fique, vamos dizer assim, vacilando. Nessa região aqui, a área é 2A. E essa velocidade foi chamada de V2, beleza? Então, essa área que é 2A, a velocidade é chamada de V2. Nessa outra área que tem valor A, a velocidade é a V3. A velocidade é V3. Então, a gente está descobrindo que o V3 ó, é o dobro de VA, como a gente falou, o dobro de V2. V2 é o VB, que vale 10. Então, ó, esse V3 é 2 vezes 10, ou seja, 20 metros por segundo. Professor, tinha que estar ligado nessa questão. De primeira não faria não. Não, você tinha que ter feito essa questão antes. Essa é uma questão clássica. Todo mundo que estuda esse conteúdo tem que ter feito essa questão para dizer, não, eu aprendi esse conteúdo. Ah, professor, mas eu não... Pois é, tem que se preparar bem. Se preparar bem é fazer inúmeras questões clássicas, porque se cair qualquer coisa diferente, tem que ser parecido com as misturas das coisas que você já viu. Então, ó, letra C, questão valor 20. Valeu!